Seja bem-vindo ao podcast Ikigai em Foco. Eu sou a Sensei Narayana Gontijo. E eu sou o Sensei Damião Jefferson. Vamos lá então, Sensei? Os Para a gente iniciar, Sensei, eu queria falar sobre Budô. Você poderia explicar para as pessoas o que é o Budô? Bacana. Bu significa guerreiro, do caminho. Quando falamos em Budô, estamos falando no caminho do guerreiro, ou seja, a sua jornada individual. Aquele praticante de arte marcial que entende que toda a sua trajetória, ou seja, toda a sua vida é uma jornada. Então, é a forma que você deve se portar na sua vida. Legal. E referente ao Budoshin, Sensei, você poderia explicar o que significa? Tim vem de mente. Bu, novamente, é o guerreiro. Então, é a mente do guerreiro, a forma que sua mente deve estar para que você seja eficaz em tudo que você faz na vida, no seu trabalho, nos seus estudos, na prática da arte marcial. Então, quando a gente está falando sobre Budotin, estamos falando sobre o espírito do guerreiro, ou a mentalidade que o guerreiro deve ter. Existem 5 mentalidades fundamentais, né, Sensei, para o Budoshin. Poderia explicar um pouquinho, então, sobre Sushin? Então, o Soshin, mente de principiante, né? O estado Soshin é a mente de iniciante, é um estado de consciência que permanece sempre completamente consciente, atento e preparado para ver as coisas pela primeira vez. Sabe quando você está aprendendo algo pela primeira vez, aquele entusiasmo, aquela vontade de continuar estudando ou aprendendo algo? Quando a gente fala de Sotin, estamos falando exatamente disso, daquela alegria de aprender algo pela primeira vez. Quando você descobre algo que realmente te encanta, isso é o Sotin. Na prática das artes marciais, é um estado de mente que ele é fundamental. Se você realmente entende que o que você está fazendo tem relevância, tem valor, você deve buscar em si aquela vontade de continuar aprendendo. Eu chamo o Soitin de entusiasmo. É o entusiasmo pelo que você está aprendendo. Independente da graduação, o praticante ele deve ter essa mentalidade, né? Sim, Até para que ele consiga absorver o aprendizado, porque você não pode chegar lá achando que sabe de tudo. quando a gente está falando do iniciante, não é novidade, né? Que quando você está iniciando, tudo vai ser pela primeira vez. Então, tudo é entusiasmo, né? Sim. Você está vendo algo pela primeira vez, então você se apaixona, você quer aprender mais. Às vezes termina o treinamento ali, você quer continuar na sua casa, você busca esse aprendizado. Conforme o tempo vai passando, a graduação vai aumentando, não é algo assim, é algo comum, na verdade, que aqueles alunos mais graduados, eles vão perdendo esse interesse, vai deixando de ser atrativo o conhecimento, às vezes até pelo próprio ego, né? Quando a gente acha que sabe muito, na verdade você começa a desaprender. Eu ensino para os nossos alunos no karatê que a forma que a gente faz a saudação, ela simboliza e significa o esvaziamento. Então, quando você se curva, né, ali no início da aula, é como se você fosse um vaso cheio e que estivesse derramando para que pudesse aprender algo. Vou dar um exemplo. Com essa caneca cheia de água, se você se curva, logo você derrama. Então você está apto e pronto para receber um novo conhecimento. Mas se você está S- transbordando, Então você não tem espaço para um novo aprendizado, né? Para um novo conhecimento. E isso na arte marcial ela é fundamental. Se você quer ser bem-sucedido na prática de uma arte marcial, você deve ter uma mente de principiante, sempre pronto para aprender algo e com entusiasmo, como se estivesse vendo pela primeira vez. resumindo, tendo humildade, É a né? palavra-chave aqui. Sensei, agora falando sobre Zanshin. Zanshin significa mente permanente. Eu acho que é a mente, né, a mentalidade que a gente mais utiliza nas aulas. Você poderia falar um pouco sobre? Claro. O Zantin, ou mente permanente, ou espírito em alerta, é a mentalidade ou espírito mais desejável na arte marcial. Quando a gente está falando em arte marcial, fica fácil entender o porquê. Mas eu vou dar um exemplo comum do cotidiano para todas as pessoas entenderem isso de forma clara. Zantin, ou mente permanente, é aquele estado mental onde você está sempre focado.
Por exemplo, eu estou na direção dirigindo meu carro e eu vejo a aproximação de uma pessoa ou de algo, eu devo estar em alerta, né? Aquela mentalidade onde nada me pega desprevenido ou de surpresa. Para um praticante de arte marcial, isso tem que ser algo fundamental para que você seja bem-sucedido. Se eu não estou constantemente concentrado no que eu estou fazendo, provavelmente eu vou ser pego desprevenido. Sim. E a gente que é praticante de arte marcial sabe que em menos de 1 segundo é possível você efetuar uma técnica ou um golpe Ser e, contra-atacado. ou tirar a vida de alguém, Sim, sim. né? Para uma pessoa aí que tem a técnica bem adestrada, em menos de 1 segundo ela consegue acertar um chute na cabeça de alguém com a força equivalente ali a um tiro. Então não é brincadeira falar que com um golpe você pode tirar a vida de alguém. Isso é arte marcial, isso é karatê. Então, em quantos segundos eu devo estar pronto para receber um ataque? Você deve ser, quando a gente fala em DI, que é antecipação de movimento, você deve estar pronto, né, para receber esse ataque a qualquer momento. Eu sempre falo para os nossos praticantes, olha, o Zanshin, ou a mente permanente, o estado de alerta, dentro do ambiente de luta, ela é eficaz para que, se você está treinando ali no 2 a 2 com alguém, você está lutando com aquela pessoa, sempre focada, sempre concentrada, mas você deve perceber tudo que está acontecendo à sua volta. Uma pessoa, por exemplo, ela não pode estar lutando com alguém, de repente ter uma aproximação do lado esquerdo, direito ou pelas costas e ser surpreendido. Na prática da arte marcial, você deve estar constantemente, permanentemente concentrado. Então, a palavra-chave aqui é concentração. É estar em um estado de alerta ou um estado de mentalidade onde nada vai te pegar desprevenido ou de surpresa. Existe uma frase, né, um Nijokun, que fala que para cada homem que sai Eu do ia seu falar isso. portão, existem 1 milhão de adversários. Sim, sim. Então, em potencial, É 1 milhão. tudo é um adversário. Se você sai na rua, se você sai da sua casa, tudo pode acontecer. Sim. Um praticante de arte marcial, ele tem uma postura, ele tem uma conduta. Então, para mim, por exemplo, que sou praticante, quando eu vejo a forma que a pessoa se senta, eu sei se ela está em Zanshin ou não. A forma com que a pessoa anda, eu sei se ela está em Zanshin ou não, pronto para tudo. Então, o Zanshin aqui o espírito de Zanshin é um estado de espírito que permanece, que continua, e é frequentemente descrito como um estado continuado de atenção aumentada e de decisão. Durante uma luta, por exemplo, é aquela situação em que a pessoa te ataca, em menos de 1 segundo você consegue defender e contra-atacar com exatidão. E depois que você acerta ou tem essa técnica decisiva, você não vira de costa, você não sai, você permanece em alerta. Você permanece olhando no olho, pronto para um próximo ataque. Então, o Zanshin é mentalidade permanente, ou espírito em alerta. Alerta para tudo a qualquer momento. E aí nada vai te pegar desprevenido. Situações da vida, como eu digo, se eu tenho uma prova para prestar daqui a tantos dias, antes eu me preparo, durante eu dou o meu melhor e depois eu permaneço pronto para o que tiver de acontecer, para assumir o cargo ou para retomar meus estudos. Então é mais ou menos por aí. Sensei, agora vamos falar um pouquinho sobre Mutin. Mente não mente. É o estado mental em que você não precisa pensar, você não precisa pensar no que vai acontecer. É uma mente vazia, né? A gente fala no karatê que para você ser bem-sucedido no que você está fazendo, as coisas devem fluir. Você não deve pensar sobre. Então, Mutin, mente não mente, ou mente de aprendiz, está diretamente ligada com o nosso ego. É com a forma de mentalidade sempre pronta para o aprendizado, de forma que o seu aprendizado ele vai fluir. Você não tem que pensar sobre o que o outro está pensando ao seu respeito, você não tem que pensar sobre as críticas, você não tem que pensar sobre o erro. É mais ou menos aquela situação da vida em que você não tem que justificar, você não tem que explicar. Você deve comparecer e fazer o seu melhor. Algumas situações de aula, não sei se você lembra disso, já houve situações que eu levava os alunos ali de frente para um lago, né? Sim. E colocava todos para analisar a água. E eu falava, olha como a água é clara,
né? Ela reflete o que está em volta dela. Porém, se eu pego uma pequena pedra e lanço no lago, quando aquela pedra ela cai no lago, ela forma uma pequena onda, que vai disseminando, disseminando, crescendo, 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 e logo todo o lago está cheio de ondas. Então, quando a gente está falando do mutim, a gente está falando sobre o que sua mente reflete. Para que você seja bem-sucedido na prática da arte marcial, a sua mente ela deve ser uma mente livre, livre de tudo que está ligado com seus sentimentos. Você não pode ter raiva, aliás, você pode, mas tem que saber controlar. Você não pode ter medo, ou pode, você tem que controlar. Você tem que identificar suas emoções e controlá-las. Ou você controla suas ações, ou as ações te controlarão. E na prática da arte marcial, o mutim, ela vem, eu acredito, como uma das primeiras mentalidades a serem trabalhadas, porque é necessário você se conhecer para que você possa evoluir. E o mutim, quando a gente está falando de uma mente não mente, a gente está falando que o seu estado mental de aprendiz, ele deve ser vazio. Ele deve estar vazio das emoções, ele deve estar vazio das críticas, das análises. Você deve estar focado no aprendizado. Você deve estar focado no seu aprendizado e evolução. Aí você tem uma mente própria para evolução na prática da arte marcial. Bruce Lee mesmo fala, né? Seja como a água. Sim. Se molde conforme o acontecimento, conforme a situação que você está. O Tim é realmente muito, muito importante. Quando você pega a água ela não tem uma forma, mas ela se forma, ou seja, ela tem a forma do ambiente que está. Se você coloca água numa xícara, logo ela pega o formato da xícara. Se você coloca água num retângulo, logo ela pega o formato do retângulo. Se você coloca ela em um ambiente redondo, logo ela pega aquela fórmula redonda. Então, esse formato que a água se pega quando você coloca ele é a mentalidade do karateca. Eu devo aprender o máximo que eu puder com aquela situação que eu estou. Isso não é permanente, né? Você pode mudar conforme o acontecimento. E quando você tem essa mentalidade de adaptabilidade, você está pronto para seguir no karatê. Nossa. Sensei, agora sobre Fudoshin, mente imóvel. Ou mente inabalável, né? É aquele estado mental em que o seu aprendizado não depende mais do que o outro pensa ao seu respeito. É aquele estado que você chega que nada mais te abala, sabe? Aquela mente permanentemente pronta. Quando a gente está falando do Fudoshin, aqui no meu resumo diz: uma mente que não é abalada é um espírito que não se move, é o estado do Fudoshin. É a coragem e a estabilidade demonstrada mentalmente e fisicamente. Sabe aquela situação de luta que você recebe um golpe que falta o ar e você permanece de cara fechada, punho cerrado e pronto, que o adversário que acabou de bater fala assim: ué, Não fez efeito? eu bati com toda a força que eu tinha, com todo conhecimento e a pessoa não se abalou. O Fudoshin, ele reflete ao seu estado mental e físico, quando nada te abala. Quando você tem um adversário grande, mas que você tenha coragem e que você tenha técnica para enfrentar qualquer situação. O Fudoshin está ligado diretamente ao equilíbrio, a postura que você tem diante aos acontecimentos. Isso numa luta e isso na sua vida do cotidiano. Eu vou dar um exemplo aqui sobre uma situação, por exemplo, você está ali de repente no seu trabalho e há um acontecimento que às vezes foge ao nosso controle que te deixa muito mal. Ou você fica mal e a partir dali começa uma queda na produção, ou você entende que o que aconteceu foge ao seu controle e permanece concentrado, focado, determinado, pronto para agir com equilíbrio e sabedoria. Então, Fudoshin, aqui a gente tem como palavra-chave o equilíbrio. Seria isso. Sensei, Sentin, atitude iluminada, espírito purificado. Vamos falar sobre? Os, respeito acima de tudo, né? Já lembro logo do Dojo Kun. O Sentin
é o espírito que transcende os primeiros 4 estados da mente. É o espírito que protege e se harmoniza com o universo. É o respeito acima de tudo. É você enxergar, né? As pessoas costumam dizer que para você chegar ali no sentim, geralmente é quando a sua mente é puro amor, né? Quando você enxerga que uma planta ela merece todo o respeito, assim como um pássaro, assim como um cachorro e assim como uma pessoa. Muitas vezes a gente recebe algumas pessoas que são bem influentes na sociedade, né? Graças a Deus a gente tem um público-alvo bem notório na nossa cidade, no nosso estado. E esse sentim é aquela forma de tratamento. Sabe como você trata uma pessoa muito influente e como você trata o zelador da empresa? Deve ser igual. Isso é sentim. Você trata igual porque todas as pessoas, elas merecem um respeito igual. Então, quando você tem uma mente santinha, um espírito purificado, você vai refletir aquilo que você verdadeiramente é. Dentre esses 4 estágios da mente, esse é o quinto. Eu digo que talvez ele seja o mais importante e o mais difícil a ser trabalhado, porque você tem, além da humildade, além do equilíbrio, além do respeito, você tem o seu estado de purificação, né? Eu que sou cristão, né, a gente tem como exemplo o que Cristo era. Cristo, com certeza absoluta, tinha uma mentalidade de sentir. Ele tinha um espírito iluminado. Então é aquele momento da sua vida em que você é exemplo em tudo. Independente do local, independente das pessoas, você é realidade, você é de verdade. Então você deve tão somente transparecer aquilo que você é internamente. É a forma com que você trata cada pessoa, cada indivíduo, com amor, com pureza, transmitindo e refletindo a sua paz interior, né? Quando a gente fala que no karatê você deve ser uma pessoa pacifista, é exatamente disso, porque você deve refletir paz. Então, não é porque eu tenho um poder letal, não é porque eu posso facilmente fechar a mão e tirar a vida de alguém com um golpe que eu devo fazer. É o respeito pelo outro, né? É você reconhecer no outro que ele vai muito além de físico, que ele vai muito além de emocional, que a outra pessoa é um ser Trinity que também é espiritual. E esse espírito, ele reflete algo maior, que no nosso caso reflete a Deus. Então, o que se esperar de um filho de Deus? Qual é a postura do filho de Deus na terra? É aquela clareza de chamado, de propósito, que você sabe que cada pessoa que passa pela sua vida, ela tem uma significância e que você tem um significado na vida dela. Às vezes a gente está aqui nessa conversa, eu não sei qual será o alcance desse vídeo, mas eu sei que cada pessoa que escuta esse vídeo merece o meu melhor. E que o tempo que eu tenho com ele, que seja 3 segundos, 5 segundos, o tempo de duração desse vídeo deve ser relevante e que eu devo plantar na vida dele a paz, o amor, para que ele possa prosperar como um ser espiritual. O sentim reflete a isso, um espírito purificado ou um espírito crescente, em crescente evolução. Esses são as 5 mentalidades, né, que um karateca deve ter, que não só um karateca, mas eu digo que todo ser humano deveria ter, para ter Sotin, uma mente de principiante. Você precisa ter isso na escola, você precisa ter isso num curso, para que você consiga absorver realmente o que está sendo passado. E são esses conceitos, eles são antigos, mas nem todos os dojos trazem para si, né, para os seus alunos. Então, você teria algo para falar sobre esses conceitos para a gente finalizar? É isso, né? Se você é um praticante de arte marcial e isso não está claro para você, ou se isso não é ensinado para você, provavelmente você deve encontrar algumas dificuldades na prática da arte marcial, porque os estágios mentais, né, ou o espírito desejável na arte marcial, são esses. Não é algo que eu estou criando, que você está criando, é algo que desde que a arte marcial ela foi criada, é algo que é trabalhado com os praticantes, porque sabemos e entendemos que quem não tem uma mente focada,
quem não tem um espírito humilde, quem não busca por uma evolução constante, quem não tem o seu estado de alerta sempre pronto para o pior acontecimento, ele não tem muita eficácia, né? Ele não vai ser muito assertivo no treinamento. Provavelmente, quando o treino começar a ficar difícil, ou o corpo vai dizer que não consegue, ou a mentalidade vai convencer ele que ele não consegue fazer aquilo. Então, naquele momento da aula que você tá, de repente, achando, essa aula tá chata demais, ou essa aula é muito difícil, provavelmente você não tem que trabalhar a parte técnica, você tem que trabalhar a parte mental. Na última aula, a gente fez uma aula bem interessante no Instituto, que foi um treinamento na piscina. E eu alertei os alunos que por mais divertido que fosse, iria trabalhar o Budoshin, que era a mentalidade do guerreiro, a forma com que eles lidariam com a dificuldade. Então, a temperatura estava amena, né? A gente controlou ali para que não ficasse tão frio, mas controlada. E foi unânime, foi com todas as turmas. Inicialmente era euforia, porque estava na piscina, um ambiente aquático. 15 minutos depois, o corpo começa a criar ali uma uniformidade com a água, né? Começa a se aclimatar, a temperatura foi caindo e era nítido a expressão facial das pessoas de quero sair daqui, tá desconfortável. E às vezes elementos tão básicos que estavam sendo trabalhados na água, o pessoal já deixou de lado, já começou a errar, por quê? Porque a mente estava ocupada pensando na dificuldade. Nesse momento, faltou. Faltou talvez um mutim, talvez faltou um pouco de zanshin, talvez faltou um pouco do fudoshin. Isso tudo, ele é trabalhado na dificuldade. Você não fortalece um espírito ou não fortalece uma mente sem passar pelas adversidades da aula. Então, não é comum, aliás, não é incomum na prática da arte marcial a dificuldade. E no momento que você decide, primeira decisão, quando você decide superar suas dificuldades com a mentalidade de aprendiz, com a mentalidade permanente, você muito provavelmente vai conseguir tirar o melhor, extrair o melhor daquilo que está sendo proposto. Então, é algo que alguns dojos, algumas academias não trabalham, né? Infelizmente. Mas aquelas academias que decidem ensinar e que conhecem a fundo esses estágios mentais, sem dúvida nenhuma vai ter os melhores artistas marciais. Com certeza. E pode-se considerar que são os dojos que adotam isso são os verdadeiros últimos samurais, Sim, né? por que não, né? Acho que é o termo mais correto. São aquelas pessoas que sabem servir com qualidade, porque a luta ela depende muito do manejo dos seus pontos fracos e dos seus pontos fortes. Se você conhece suas fraquezas e trabalham elas, né, trabalham essas fraquezas para que você possa elevar o seu nível, né, seja ele físico ou mental ou espiritual, você vai evoluir. Se você conhece seus pontos fortes, suas potencialidades e usam isso ao seu favor, muito provavelmente você vai ser bem-sucedido na luta. O mestre Funakoshi nos ensina que quando você se conhece, você tem 50% da luta ganha. Quando você conhece o seu adversário, você tem os outros 50% da luta ganha. Ou seja, a regra aqui é clara: primeiro se conhecer, depois conhecer o outro. Quando você se conhece, estuda seu adversário, as chances de você ser bem sucedido nesse duelo, nesse combate, é muito grande. Então, é uma regra para arte marcial, é uma regra para a vida, é uma regra que quem segue provavelmente não vai ter tanta dificuldade em nenhuma área da vida. No podcast anterior, o nosso sensei, né, o sensei Adriano, ele comentou sobre uma frase do mestre Funakoshi que fala: aquele indivíduo cujo escolheu, né, a tormenta como opção de vida, que permaneceu anos e anos trabalhando uma técnica, trabalhando um movimento, sem deixar a mente esmorecer, sem deixar a mente se enfraquecer, sempre focado na sua evolução, dificilmente terá dificuldade em enfrentar qualquer coisa na vida, seja ele no campo pessoal, profissional, seja na prática da arte marcial. Dificilmente essa pessoa terá dificuldades na vida, porque ela está sempre pronta para o pior. Quando eu fazia parte do primeiro batalhão de ações de comandos,
Teve um sargento que me disse uma frase uma vez que isso nunca saiu, né? Ficou escrita no meu coração. Alguém que escolhe a tormenta como opção de vida, essa pessoa sofre menos, porque está sempre pronta para o pior. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. E também não existe nada tão bom que dure para sempre. Então, seja como for, esteja pronto para o que vier. Missão cumprida. Os- É isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários. Se você também não nos conhece, no final do vídeo vai aparecer algumas formas de você conhecer o nosso trabalho. Desde já agradeço. Os. Os.